Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Irmãos e irmãs, na obra dos Santos Anjos, finalizando a nossa novena em preparação para o Natal de 2020, vamos falar hoje sobre São José. E o tema específico deste dia é São José e o mistério de Natal. Vamos nos perguntar primeiro quem é São José. Em geral, nós falamos assim, São José. Existe uma outra expressão em latim que é bem-aventurado José, beatus. Então, São José, ele é um homem bem-aventurado, feliz. Em que consiste a bem-aventurança de São José? Eu vou meditar com vocês agora, em poucos minutos, em poucos segundos, a bem-aventurança de São José, lendo 2 versículos do Salmo 119. Felizes os que procedem com retidão, os que caminham na lei do Senhor. Felizes os que guardam seus testemunhos e o procuram de todo o coração. Nisto consiste a bem-aventurança de São José, em cumprir a vontade de Deus de todo o seu coração. A pessoa que cumpre a vontade de Deus com amor, com entrega, com carinho, esta pessoa se torna feliz. Então, quando falamos assim, o bem-aventurado São José, naturalmente estamos falando de São José, o santo completo, acabado, mas também estamos falando da felicidade de São José, da bem-aventurança na qual ele vivia, que preenchia o seu coração, que era cumprir a vontade de Deus inteiramente, com alegria. Por isso ele é chamado varão justo. Um varão, um homem forte, que com esse desejo do coração encontrava a alegria da sua vida nos mandamentos de Deus, nas tradições do povo de Israel, no cumprimento das obrigações próprias do povo de Israel, como, por exemplo, as obrigações legais, ir para o Templo de Jerusalém por ocasião da Páscoa e assim por diante. Isto preenchia o coração de São José e o fazia bem-aventurado. São José é chamado também um varão. Quer dizer, um homem forte, um homem que não hesitava nas suas decisões, um homem que, nós poderíamos dizer, praticava as virtudes. Em que consistem as virtudes de São José? Quais são as virtudes que ele praticava? Aqui, meus irmãos, minhas irmãs, encontramos um modelo para a nossa prática das virtudes nos dias de hoje. Resumindo, eu diria que São José cumpriu, realizou, fez, praticou todas as virtudes mais importantes do cristão. E quais são elas? Quais são elas? As 3 virtudes teologais, as 4 virtudes cardeais, que foram aperfeiçoadas pelas graças próprias que ele recebeu como esposo da Virgem Maria e pai nutrício do menino Jesus. Quando nós falamos que São José realizou na sua vida as 3 virtudes cardeais, eu me refiro ao fato de que São José não teve dúvida a respeito das verdades reveladas por Deus através dos séculos, na Sagrada Escritura, não colocou obstáculo
ao que Deus revelava através dos antepassados, dos profetas, dos reis, dos sábios de Israel, das escrituras de Israel. São José prestou um assentimento, um consentimento desimpedido às verdades que Deus queria, que Deus revelou de fato. Quando eu digo que São José cumpriu a virtude da esperança, nós sabemos que a virtude da esperança, ela pode ter dois vícios. Quer dizer, a pessoa que não pratica a virtude da esperança. Um deles é o desespero, a falta de confiança em Deus. E o outro vício é a presunção. É acreditar que a pessoa pode se salvar por si mesma. Acreditar demasiado nas próprias forças e deixar Deus de lado. Ora, São José não teve nenhum nem outro. Nem o desespero, porque ele esperava, confiava, aguardava a realização das promessas de Deus, e nem teve a presunção. Ele sabia que tudo dependia de Deus e que Deus, que prometera a salvação, a redenção, iria realizar. Por isso, esperava com confiança na realização das promessas de Deus. Quando eu digo que São José praticava a virtude da caridade, sem dúvida, a virtude teologal da caridade, que se refere a Deus, São José a praticava porque ele tinha um amor perfeito a Deus. Não tinha indiferença. Quantas vezes nós encontramos pessoas indiferentes para com Deus? Ou então a ingratidão para com Deus? A tibieza ao responder aos apelos do amor de Deus? Ou aquela que é muito falada nos dias de hoje, a assídia, a preguiça espiritual? Nós sabemos que o amor de Deus gera uma alegria no coração. E a pessoa que tem amor a Deus, ela tem este apreço pelas coisas de Deus, pelo bem que Deus é. A pessoa que tem o vício da assídia, ela não se alegra com o bem que Deus significa para ela. Ela está como que doente de tristeza, ou doente, tem um certo horror às coisas boas que Deus propõe na sua vida. Quando eu digo que São José praticava as virtudes cardeais, a prudência, a justiça, a fortaleza e a temperança, é porque ele era um homem íntegro, equilibrado. Por isso a Sagrada Escritura diz um varão justo. Essa justiça significa a integridade da prática da lei de Deus. A integridade no cumprimento amoroso, alegre, fiel de tudo aquilo que Deus esperava dele. E como vocês podem notar, as 3 virtudes teologais e as 4 virtudes cardeais, elas têm um correspondente do lado negativo, que são os vícios capitais, os 7 pecados capitais. Quais são os 7 pecados capitais? Vou ler para vocês aqui. O orgulho, a avareza, a inveja, a ira, a impureza, a gula e a preguiça. São José praticava as virtudes de um modo perfeito, de um modo heróico, e por isso ele superou todos os vícios. Por isso ele é chamado homem justo, bem-aventurado, santo. Contra o vício do orgulho está a humildade. São José era humilde. Tinha um justo, um correto apreço de si mesmo à luz de Deus. Não deixava o seu eu crescer mais do que o
permitido, mais do que o normal, mais do que o que convém. A avareza. São José viveu em pobreza. Uma pobreza aceita. Uma pobreza alegre. Daquela pessoa que sabe que tudo depende de Deus e que na hora que Deus quiser, Ele pode tornar uma pessoa rica, no sentido bom da palavra. Pode conceder os bens que aquela pessoa precisa. A inveja é a tristeza pelo bem feito a outra pessoa, ou pelo bem que uma pessoa tem, as características, as propriedades, as qualidades de uma pessoa. São José, ao contrário, se alegrava com o bem dos outros. O bem da Virgem Maria, o bem dos seus sogros Santana e São Joaquim, o bem de Zacarias e Isabel, o bem que Deus fazia em geral na vida das outras pessoas. Não tinha inveja. Era feliz com Deus, Deus era o seu tudo, e isso bastava para ele. A ira. São José é chamado como um modelo, é invocado como modelo de mansidão. Nunca se irava. E podemos até imaginar a mansidão de José, não só para com as outras pessoas, no seu dia a dia, nas pessoas com as quais ele tratava no dia a dia, mas imaginemos a mansidão de São José para com a Virgem Maria. A palavra ponderada, os gestos ponderados. A mansidão de São José para com Jesus, o próprio menino Jesus. O respeito perante o menino Jesus. Quanto ao vício da impureza, nós temos a virtude da castidade. A virtude da castidade, ela é muito ampla. Às vezes nós até falamos, na nossa espiritualidade é muito comum nós falarmos a virtude da integridade. A pessoa casta é uma pessoa íntegra. Porque a virtude da castidade, que está relacionada com a temperança, ela envolve a moderação no comer, que em geral nós chamamos abstinência. Abstinência de comidas. A moderação no beber, que é, em geral, na tradição da igreja, se chama de sobriedade. Abstinência das bebidas. Também a moderação no que se refere ao corpo. Não só a castidade no sentido explícito do uso das funções reprodutivas do homem, sexuais, mas também a modéstia, o pudor, que moderam os nossos atos externos, nosso modo de vestir, de falar, de comportar-nos e assim por diante. Se nós falamos do pecado da gula, aqui entra especificamente a abstinência do comer, do beber e uma outra coisinha ainda. A abstinência no abuso das drogas. Drogas no sentido geral, remédios, medicinas de um modo geral e mais especificamente dos produtos químicos que nós ingerimos, que nos causam um bem-estar. Tudo isso pode ser moderado pela virtude da temperança. Quando nós falamos da preguiça, em geral pensamos imediatamente na preguiça física, em entregar o corpo àquele ócio degenerado, quer dizer, não fazer nada e comprazer-se nesta atitude de não fazer nada. Mas também podemos pensar na preguiça espiritual. E aqui entraria também a assídia. Então, resumindo tudo isto, São José, na prática das virtudes,
nos ensina a combater os vícios. E como estamos falando em São José no mistério de Natal, agora entramos exatamente neste tema do Natal. Em que consiste o mistério do Natal? O mistério do Natal consiste nesta autorrevelação palpável, completa, íntegra, daquilo que Deus é em si mesmo, através do nascimento de seu Filho na natureza humana. Deus se autorrevela a nós de um modo completo e de um modo próximo, muito íntimo dos seres humanos. Nisto consiste o mistério do Natal. Por isso nós somos convidados neste tempo de Natal, já durante a novena, mas também no dia de Natal, nos dias depois do Natal, a oitava de Natal, os 8 dias depois do Natal, somos chamados a viver esta intimidade, esta proximidade com o menino Jesus, com Nossa Senhora, com São José e os demais personagens que atuaram no momento do nascimento do Senhor. Os pastores, os anjos, os profetas, Simeão, Ana e assim por diante. Mas vejam que interessante, São José também é um modelo para nós aqui. Ele viveu em tudo esta intimidade com Deus, proximidade para com Deus, para com a Mãe de Deus, para com Jesus mesmo, e até poderíamos dizer esta intimidade e proximidade com os santos anjos. Lembremos-nos dos sonhos que São José teve. Quando eu falo de intimidade, de proximidade, eu gosto muito de pensar nesta relação de São José com Nossa Senhora. Com certeza eles, como marido e mulher, confidenciavam certos assuntos do dia a dia, da casa, ou que dizia respeito ao menino Jesus. Esta intimidade, mas uma intimidade respeitosa, reverente. E aqui vemos outra virtude, outra característica de São José, a reverência para com as demais pessoas, que era um fruto do temor de Deus. São José, temente a Deus, por amor, era levado, impelido a respeitar, a reverenciar as demais pessoas. E olha que nós precisamos tanto desta virtude da reverência nos dias de hoje. Além desta proximidade, da reverência, do temor de Deus, São José era um homem que vivia a sua gratidão para com Deus. Gratidão pela realização das promessas de Deus e, sobretudo, a promessa mesma de Deus, que é o Messias, o Redentor, a redenção definitiva da humanidade. E como nós sabemos, a gratidão gera alegria. São José era um homem alegre, um varão alegre, não carrancudo, porque quem vive na presença de Deus, quem é agradecido a Deus pelos benefícios que Deus faz na sua vida, não pode ser um homem carrancudo. Tem que ser necessariamente um homem alegre, que irradia alegria. Imaginem vocês vivendo na presença do menino mais adorável do mundo, vivendo na presença da mulher mais adorável do mundo, a Santíssima Virgem Maria. Como é que uma pessoa não pode ser feliz vivendo na companhia dessas pessoas amáveis? São José, além disso, de tudo que nós falamos, também tinha
o espírito de serviço. Servia a Nossa Senhora e a Jesus com este espírito alegre, este espírito desprendido, não cobrando nada para si mesmo, não pensando em si mesmo, poupando-se. Simplesmente colocava-se a serviço de Maria, de Jesus e de qualquer outra pessoa que precisasse. São José também era obediente. Isto vemos na sua atitude comum, normal, de um bom israelita, obediente a Deus, aos mandamentos, às tradições do povo, às escrituras, às autoridades constituídas. Ele teve que ir recensear-se com Nossa Senhora. Obediência. Imaginem a obediência de São José para com Nossa Senhora e para com o menino Jesus. Uma obediência santa, perfeita, que não questiona. Igualmente, foi a obediência de São José para com o anjo ou os anjos que se manifestaram na sua vida através dos sonhos. Pois bem, meus irmãos, minhas irmãs, com isso eu quero finalizar aqui e convidar a todos vocês, todos nós, eu inclusive, a nos colocarmos diante do mistério do Natal com esta atitude que eu diria josefina, atitude de São José. Com todas essas virtudes que nós mencionamos aqui, e com certeza vocês vão obter muitos frutos na meditação. Lembrem-se, procurem nesse tempo de Natal esta intimidade com Deus, esta proximidade. Não permitam que o espírito de festa, ou digamos o espírito mundano, perturbe esta intimidade com Deus, esta proximidade com Deus neste tempo de Natal. Já para encerrar, vocês se lembram que no início da nossa novena, o Padre Basílio falou das 7 antífonas maiores, as antífonas do Ó, e ele mencionou também que há uma 8ª antífona, que é uma antífona em honra de Nossa Senhora, cantada em honra de Nossa Senhora, e eu ouso falar que existe uma 9ª antífona, uma antífona a São José, que vocês vão ouvir e podem acompanhar o texto no final desta palestra. É uma antífona que se refere a São José como um varão justo e prudente, que foi colocado como guardião da Mãe do Redentor. E nós pedimos a ele que proteja a igreja de Deus, que proteja a humanidade inteira, a família humana, principalmente nesses tempos difíceis que estamos vivendo agora, e que proteja também a nossa família. O anjo do Senhor anunciou a Maria, e ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Oremos.
Infundi, Senhor, em nossos corações a vossa graça, para que, conhecendo pela anunciação do anjo a encarnação de vosso Filho, cheguemos por sua paixão e cruz à glória da ressurreição. Pelo mesmo Cristo, Senhor nosso. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Pela intercessão da bem-aventurada e imaculada sempre Virgem Maria, do glorioso São José e de todos os anjos e santos, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Todos nós, irmãos e irmãs da Santa Cruz, desejamos a todos vocês um abençoado Natal, na companhia de Nossa Senhora, de São José e do divino protagonista do menino Jesus. Que Deus abençoe a todos vocês. Até a próxima. Riposi